Rádio 93 FM. E aí, vamos começar o nosso debate de hoje? Quero convidar você, vem pra cá, vamos debater. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de março de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: procuro ter uma postura correta diante de Deus e das pessoas, evito me envolver em confusões, fofocas e outras coisas desagradáveis. Só que ao invés disso ser bom, isso tem gerado inimizade e solidão. Fico sozinha porque as pessoas me taxam de metida e santarrona. A cada dia me sinto mais infeliz e isolada. Como encarar o isolamento que as pessoas nos impõem só porque não somos como a maioria? O que fazer quando, ao escolhermos andar em santidade, acabamos ficando sozinhos? Como remar contra a maré quando não suportamos mais fazer isso na solidão? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Gessiana Donato, da comunidade evangélica da Ilha do Governador Reinando em Vida, muito bom dia, seja bem-vinda. A nossa menina da mesa de hoje destacou a frase: evito me envolver em confusões, fofocas e outras coisas desagradáveis. Por que destacou essa frase, hein, pastora? Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia aos ouvintes que estão ligadinhos agora na El Shaddai, nesse debate. Eu destaquei porque isso é uma coisa muito interessante na questão ainda mais feminina, né? Essa questão desse universo de falar muito, de fofoca, e a gente vê que essa pessoa que coloca isso, ela procura não se envolver, porque essa realmente é a postura, e deve ser a postura nossa como evangélicos, né? E na verdade evitarmos esse tipo evitarmos pessoas, mas situações relacionadas a fofocas, a briga, a confusão, como que é o caso que ela está falando que ela procura evitar, e essa deve ser a nossa postura. Tá agindo de maneira certa. Exatamente. Não está errada a nossa ouvinte. É o que pensa também o senhor pastor Odalírio da Costa, presidente da Associação Carioca das Igrejas Congregacionais e membro da Igreja Congregacional de Cordovil. Eu estava analisando aqui a fala dela e o que a nossa ouvinte colocou. Realmente, esses 3 itens é bom não se envolver. Mas aquela pessoa que procura a santidade, ela deve se envolver. Não nessas 3 questões aqui de confusões, fofocas e outras coisas desagradáveis. Mas a vida de quem está buscando santidade é uma vida de envolvimento, não é uma vida de enclausuramento.
Muito bem. Que pensa o senhor sobre esse assunto, o bispo Maurílio Luiz dos Santos, da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, querido ouvinte, bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui hoje. Eu penso da mesma forma. Eu acredito que Jesus, ele influenciava sem se permitir se influenciar. Ele entrava nessas questões, influenciava, gerava mudança. A postura dela está correta? Sim, até um determinado ponto. O isolamento gera um problema. Por quê? Pela falta de não poder influenciar aquilo que poderia ser referência. Pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, bom dia, seja bem-vindo. Concorda com os companheiros ou discorda? Sim, bom dia, JR, a todos os ouvintes da 93, um forte abraço e um beijo no coração. Eu concordo em parte com ela. Por que em parte? Ela não vai encontrar uma igreja que não tenha esses problemas. Não vai encontrar. Em todas as igrejas que ela for, vai ter aquele grupinho que gosta muito de conversar, que gosta de apontar o erro do outro, que gosta de falar, você viu fulano, olha como é que ele estava, olha como é que ela estava. Isso aí, ela vai ter que saber lidar com isso, sem ofender a pessoa e sem se distanciar do grupo. Então, a maneira correta dela lidar com essa situação, eu creio que ela nunca ficar a favor e nem contra, mas vai ficar na metade. Não, aconteceu isso com fulano, puxa vida, não, nós vamos orar, mas Deus vai dar um jeito nisso e nós vamos continuar dando, e sai pela tangente, e ela vai conviver com a maioria do povo ali da igreja. Só que ela diz o seguinte: ao invés de ser bom, isso tem gerado inimizade e solidão, diz a nossa querida ouvinte. Fico sozinha porque as pessoas me taxam de metida e santarrona. Ô pastor Odalírio, o senhor destacou essa última frase, o que é santarrona? Talvez uma estupidez evangélica, alguma coisa assim, porque na verdade esse negócio de santarrão, ele não pode acontecer. Às vezes nós, por ignorância, a gente acaba se destacando e nos julgando assim mais santos do que os outros. A gente vai no monte, daí somos muito de ir ao monte, somos muito de fazer jejum, e daí você começa a ver as pessoas divulgarem aquilo, ela mesma divulga de si mesmo, e ela começa naturalmente a criar um pedestal para ela. Então ele é uma coisa mais terrível na face da terra, é essa figura do santarrão, daquele que se acha separado mais do que os outros. Então essa excelência de santidade acaba, na verdade, diante de Deus sendo só uma casca. Na perspectiva da nossa ouvinte, as pessoas a julgam assim, não é ela que se julga assim. Na perspectiva dela, evidentemente, nós estamos ouvindo a nossa amada ouvinte, ela diz: fico sozinha porque as pessoas me taxam de metida, porque ela não quer fazer parte. Você imagina, vou imaginar, gente, colocando o pezinho lá no chão, né? Aquela rodinha ali é fofoca, eles só falam da vida alheia. Eles não falam sobre si próprios, eles só falam sobre os ausentes. Entendeu? Qual é o assunto aí? O assunto é ausente, então eu vou participar, porque se eu estiver fora, você é o assunto. Então a pessoa fica naquela, não é ou não é? Hein? Eu conheci um almoço, o pessoal se reunia toda sexta-feira, o assunto era o ausente, ninguém faltava, o cara ia na cama de UTI móvel, o cara ia no tubo, entendeu? Mas não deixava de hipótese alguma. Por quê? Porque ele não queria ser o assunto. Então tá aí, o assunto, outras coisas desagradáveis, sabe lá o que é esse negócio de outras coisas desagradáveis aqui, né? É o quê? Chegou os ponta-bolinho. Aí confusão, quer dizer, estão arrumando briga um com o outro. A menina não quer ser parte. Porque ela não quer ser parte, ela é taxada, conforme ela diz, de metida e santarrona. E vamos observar que isso pode acontecer. Lógico. E acontece muito. Eu acho que, inclusive, não vai ter, se ela está vivendo ali numa comunidade, ela não vai ter como evitar esses bolinhos. Não tem como evitar. Se ela vai, ou ela faz parte, não assim, praticando aquilo que está acontecendo, ou ela pode fazer parte não de um, mas de todos, mas sem se comprometer. É a maneira que ela tem de poder viver na igreja. Então ela vai ficar isolada, as pessoas não vão querer estar com ela, vai sair um passeio, fulano não, deixa fulano fora, o outro vamos deixar. Lógico, evidente, ela está agindo corretamente, como a Bíblia manda, né? Quando você quer ser uma pessoa, ter uma vida mais íntima com Deus, lógico, evidente, mas você pode evitar isso tudo sem participar.
E você sempre, quando tiver oportunidade, vai aconselhando, vai falando. Eu creio que com jeito você vai conseguindo se agregar. O próprio Jesus, eu me lembro de uma passagem em Lucas, que o próprio Jesus está na casa de Simão e chega uma mulher lá, e eu acredito que essa deveria ser uma rodinha que o JR falou, que eles estavam lá numa rodinha e Jesus chega lá, está lá na casa, a mulher chega, eles estão criticando com olhares. Isso pode acontecer muito, mas ela tem que ficar firme em Deus, confiando que Deus realmente sempre vai dar um direcionamento certo e não aceitar. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ela vai estar nessa situação influenciando, direcionando, é lógico, de uma forma muito suave, sutil, para não agredir ninguém, porque se ela está, eu quero colocar a santidade nesse modo, porque assim, a gente tá tendo um entendimento do e-mail que ela enviou pra gente, muito superficial, e se ela tá com uma vida de santidade boa, ela vai estar separada dessas situações, mas estará lá influenciando. O próprio Jesus fez isso, foi o que eu citei na casa de Simão. Ele olha para a situação e diz assim: peraí, não é bem assim. Se você soubesse, não seria um negócio bem esse. O amor, ele lança fora todo medo, qualquer preocupação que tenha de falar. E essa situação da fofoca em especial, isso infelizmente é uma realidade, ela não tem como fugir, isso vai acontecer. Vai acontecer dentro da igreja ou fora da igreja, não tem como. O que ela tem que fazer é estar no meio lá, influenciando, dizer, pô, não é por aí, vamos por aqui, Deus não disse isso, o caminho é esse, eu acho que a gente pode seguir um outro modelo, esse modelo não é o certo, porque mesmo na rodinha dos ausentes, JR, ela pode estar influenciando. Ela pode estar dizendo pro pessoal: gente, peraí, calma aí, fulano não tá aqui, seria bom se fulano tivesse. Então, já que não tá, não vamos tocar nesse assunto, porque fulano não tá aqui. Ela que não tem que ir nem ao banheiro. Se ela for ao banheiro, o assunto é ela. O assunto é ela. Deixando as rodinhas todas de fora. Eu vou ali, eu fazer um xixi e já volto. Xixi. Deixando as rodinhas de fora, ela também pode, e a gente tem que observar esse lado, ela também pode estar construindo esse distanciamento. Sim. Pelas atitudes dela, vamos dizer assim, muitas vezes até arrogantes, ela pode estar construindo, separando as pessoas dela. Ou seja, que também acaba sendo uma coisa que ela não está contribuindo em nada. Exatamente. O pessoal comentou bastante ontem, quando eu botei esse assunto no Face, sobre essa questão do isolamento. Foi um dos problemas que o pessoal comentou bastante. Por que ela está se isolando tanto? Sempre encontramos pessoas, a gente vai sempre encontrar dentro da igreja, o pastorzão agora acabou de citar isso, que tange para esse lado da fofoca, infelizmente. Sabe que é errado, não é de Deus, a fofoca não pertence a Deus, mas querem caminhar nesse raio desse caminho. Encontra nela ali um obstáculo. Fulano está se aproximando. E uma coisa que a gente observa aqui, JR, é que ela em nenhum momento diz que o problema está acontecendo ou na igreja ou fora. Ela coloca aqui que realmente está acontecendo. Então pode estar acontecendo até dentro de casa, família, no trabalho. Exatamente. Então, assim, a falar para sua ouvinte o seguinte: essa questão vai acompanhar onde a gente for, onde tiver de seres humanos, onde tiver pessoas, a não ser que ela vai lidar só com bichos, né? Mas aonde houver ainda assim, né? Ainda assim, se falar, né? Tem bicho que fala, né? Só se for papagaio. Tem bicho que fala. Então, assim, a questão sempre vai existir um problema. É dentro da igreja, é fora da igreja, na vizinhança, em qualquer outro lugar. Estamos numa roda. Agora, o pastor estava falando aqui da construção, dela mesma está construindo isso e achar que são as pessoas que de repente, ou as pessoas mesmo construindo, ela já ouviu alguém falar: essa daí ela não compactua, ela não sei o que, ela não sei o que lá, mas muitas vezes é aquilo que o pastor falou, é a nossa postura. Então eu posso estar no meio daquilo, não compactuar, mas também não dar opinião nenhuma. Ouviu, eu não preciso passar nada adiante. Eu ouvi, acabou e aqui ficou, porque eu sempre trabalhei, não foram com evangélicos, sempre lidei com a igreja. As pessoas xingavam, as pessoas falavam uma da outra, tô ali, eu tô ouvindo, eu não tenho que passar adiante, ou não tenho que falar, dá licença, não fala perto de mim. A pessoa vai falar para mim, os incomodados que se mudem, mas eu tô no meu trabalho, a outra pessoa também está. Então eu fico na minha, guardo o meu coração, como diz a palavra, para eu não pecar a vida que segue adiante. Continuo com relacionamento e amizade e influenciando através do Espírito Santo a vida dos outros. Até porque as pessoas dizem que nós somos, a Bíblia diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo hoje. Então se as pessoas estão lendo a nossa vida hoje, o que ela faz como referência, o que ela caminha como referência, vai gerar transformação ao redor daquilo que ela está vivendo.
terreno. Isso também acontece bastante. A senhora citou um ponto muito importante. Isso acontece no setor de trabalho. Exatamente. Que tenta atrapalhar de todas as formas. E isso, dentro do próprio setor de trabalho, ela pode ser referência, mostrando para as pessoas que as pessoas estão erradas com a própria atitude dela. Exatamente. Sem confrontar, mas confrontando com o próprio comportamento. E, bispo, eu já trabalhei com pessoas que eram evangélicas e assim, ao extremo. Sim. Aí por isso que usam esse chavão aí, né, da Santa Rona, né? Porque até o próprio evangélico que tá ali trabalhando, o camarada não pode fazer nada, a outra pessoa vem, pá! Exatamente. Tu tá falando um negócio, a pessoa vem, pá, e tu... Opa, aí entra o título, a Santa Rona. Entendeu? Porque a pessoa mas às vezes, companheiros, esse título, eventualmente, ainda colocado dessa forma, ele é colocado para denegrir. Ele é colocado para diminuir, mas no fundo é um reconhecimento. Espera um minutinho, peraí, você fala, você xinga, não xinga, tá, você é um santarrão. As pessoas podem ilustrar o santarrão, designar um santarrão como alguém que age dessa forma. Nós precisamos entender que, na verdade, nós temos duas coisas diferentes aí. As pessoas de fora podem dizer, o crentinho, tá entendeu? Se referindo a uma pessoa que está querendo viver de maneira correta. Lá o crentão. Tá certo? Olha lá o Bíblia, é como eram os cristãos. Sim, anteriormente, em Antioquia, eles não foram chamados de cristãos de uma forma elogiosa. Era para denegrir a imagem deles, era para diminuí-los diante da comunidade que ali estava. Por isso chamavam de os pequenos cristos. Então, essa ideia, às vezes, vem de uma pessoa que lança uma palavra dessa para derrubar o indivíduo. Aí o indivíduo, veja bem, aí, vamos lá. Você tá aqui, você foi chamado de santarrão porque você não faz fofoca e não xinga, beleza? Aí você quer ser parte do grupo. Aí o que você faz? Faz fofoca e xinga, porque quer ser parte do grupo, porque não aguentou alguém te chamar de santarrão porque está criticando a sua postura santa. Isso partindo do princípio que alguém está lançando uma palavra sobre o outro para denegrir o outro, para diminuir o outro, para humilhar o outro e para forçar o outro a ser parte do grupo. Se o outro é forçado a ser parte do grupo para fazer aquilo que é errado, qual é a postura que o crente deve assumir? Eu estava lendo sobre Billy Graham e ele terminou o sermão dele, chegou uma irmã e disse, pastor, eu queria uma igreja, que o senhor me indicasse uma igreja, que não há esses problemas de fofoca, onde não tem pessoas que às vezes falam palavrão, e eu queria uma igreja desta forma. Aí o pastor Billy Graham olhou bem para ela e disse, olha, vamos fazer o seguinte, a senhora vai procurar esta igreja, e quando a senhora encontrar esta igreja, a senhora volte e me deu o endereço dessa igreja. Aí ela falou, pastor, então essa igreja, o senhor vai nela? Ele disse, eu nunca vou nela. Por que ele disse isso? Porque na realidade a igreja ela não tem jeito, o inimigo vai sempre estar ali, ele vai sempre estar tentando. E o ser humano tá ali, ué. É verdade, carne pura. Não tem jeito. Aonde tem mais de uma pessoa, há diferentes opiniões. Com exceção da mesa aqui, que é santa. Vamos à pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Esse é o resultado parcial, minha gente, da nossa pesquisa 93 de hoje, na voz da Marcela Bastos. Olha ela aí, minha gente. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: alguma vez você já foi isolado pelas pessoas porque você escolheu aí andar na contramão da maioria? 72% dos nossos ouvintes afirmam que já passaram por esse isolamento. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes pela participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Você sabe que amanhã é Dia Internacional da Mulher, né? Não vai esquecer, tô aqui dando aquela força, hein? Amanhã é Dia Internacional da Mulher. Ao final, nós vamos ter uma menção específica sobre esse assunto. E hoje, minha gente, não sei se você sabe, hoje é Dia Mundial da Oração. Muita gente no mundo inteiro, são mais de 170 países do mundo que comemoram hoje, toda a primeira sexta-feira do mês de março, comemoram o Dia Mundial da Oração, né? A melhor forma de comemorar o Dia Mundial da Oração é de domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Você ouve
Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, companheiros, a nossa ouvinte diz: a cada dia eu me sinto mais infeliz e isolada. Como encarar o isolamento que as pessoas nos impõem só porque não somos como a maioria? Pergunto aí a vocês, questionamento que faz a nossa ouvinte. Podem ficar à vontade para compartilhar. Eu estava até havia arriscado essa parte aqui. Engraçado que interessante que ela fala que ao invés de ser bom esse comportamento, isso tem gerado essa inimizade, esse isolamento, essa solidão. Mas então ela está colocando aqui que em todos os contextos, porque então a gente vê que ela está isolada da família, da igreja, da sociedade, enfim. Então eu acho que essa menina, onde ela olha, deve ter... seja um exagero feminino, né? Será? Todo mundo, né? Apaixonado, aquele texto assim e tal. Desde o início eu já observei esse contexto dela. Contra mim, vamos dizer que ela não consegue se relacionar com em lugar nenhum, porque na verdade é aí que nós somos luz, ou seja, que é normal. Muitas pessoas acabam do nosso convívio, não convidam a gente para ir no aniversário. Por quê? Por um convívio que sabe que nós somos evangélicos, e daí a gente vai chegar lá, eles vão ficar constrangidos porque a gente vai estar lá, vai tocar a música do mundão. Isso é normal, uma coisa assim, se separarem em alguns determinados momentos, mas na maioria das vezes as pessoas do mundo, e aí vamos tratar com as pessoas do mundo aqui, eu vou deixar a igreja de lado. Na maioria das vezes, as pessoas, você tem que se relacionando muito bem, porque as pessoas, elas vão gostar de estar perto de você que passa força para elas. Eu chego numa pizzaria em Acari, eles me amam quando eu vou lá. Pastor, quando o senhor chega aqui, o movimento aumenta. Vai muita gente no show. Não. Falou que o rapaz fala que vai muita gente na pizzaria. Você vê, aquilo me chamou a atenção. Toda vez que eu vou, ele quer até que eu vá de graça na pizzaria. Ou seja, fica observando. Então, na verdade, onde você vai, onde você estiver trabalhando socialmente, nessas enchentes de dezembro, então você é bênção, ou seja, a sua santidade se transforma em bênção para as outras pessoas. Eles querem você. Tocou num ponto agora importante. 2 Reis 4 fala a história de uma mulher que chega para diante de Eliseu passando uma luta, uma dificuldade, e o que salvou essa mulher foi o relacionamento com os vizinhos, porque ela precisava de vasilha. Como é que ela ia ter vasilha se ela não tinha? Se ela não tinha talvez relacionamento com os vizinhos. Mas graças a Deus, nesse caso, ela teve relacionamento. Ela estava enfrentando as lutas dela, porém ela se manteve firme em Deus e por isso viveu um milagre. A mesma coisa, eu acredito que essa questão do isolamento para essa pessoa pode ser um problema, talvez ela que está vendo isso. Ela tocou num ponto muito importante, até mesmo para a família. Exatamente. Será que ninguém tem a máxima, ninguém é a maioria? E Bispo, ela coloca aqui, né? Me sinto infeliz. Como que alguém que acredita nessa postura, como ela já discorre no início, essa postura correta, uma postura de Deus, ou embaixo ela finaliza: sou uma pessoa infeliz, não está batendo. Ok, mas aí ela quer estar. Então a gente vai na casa da sogra, a gente vai na casa da sogra, a gente vai na casa dos familiares, a gente está indo na casa das pessoas. Alguém vai falar sempre de alguém. Olha só, eu não tô aqui para compactar a vida dos outros, não. Dá pra senhora não gosto de... Não, deixa a senhora falar. O silêncio é o melhor. Falar. O silêncio é a melhor resposta. O silêncio é a melhor resposta. Deixa a pessoa falar. Que eu queria colocar. Você pode viver em grupo. Exatamente. Sem se envolver. Exatamente. Então, quando você não tem uma opinião própria sua sobre aquele problema ali, você fica como uma pessoa que é bem chegado em todos os grupos. Fulano, não, você não fala nem bem nem mal. Você sabe que vai acontecer. Mas não é omisso, não fica parecendo que a pessoa omissa. Fulano, o que você fez para mudar a história daquela pessoa? Nada, eu fiquei em silêncio. Tem saída, Jota, tem saída. O silêncio, por exemplo, ela tem muitas coisas. Eu convivo. Essa pessoa que tá falando mal é muito legal, muitos aspectos, ou seja... Mudar o ponto de vista. Jota, eu convivo com muita gente. Convivo com muita gente. Naquela pizzaria também? O senhor vai na mesma pizzaria? Essa pizzaria aí, eu tô querendo conhecer essa pizzaria aí. Às vezes você tá aqui conversando, chega fulano e diz assim: olha, eu vou dar só um exemplo. Olha, pregador fulano de tal, poxa, aquele camarada, tu viu? Aí o outro já chega e diz assim: mas o cantor fulano de tal, pô, o camarada não tem vida.
Aí o que você tem que fazer ali? Você vai ajudar o cara a malhar o cara? Não. Vai ajudar a dizer que o cara, meu amigo, rapaz, deixa a gente pra lá, o negócio é a gente orar e vamos deixar, e Deus vai usando, vai continuar usando ele da maneira que ele quer, e vamos fazer a nossa parte. Quer dizer, você vai saindo e você vai adquirindo credibilidade para aquela pessoa que gosta de fofoca, gostar de você. No momento certo, você corrige a pessoa. Exatamente. Isso é convivência em grupo. Tocou num ponto agora importante, muito bom. Até mesmo, por exemplo, ninguém gosta de falar da pessoa presente, só gosta de falar da pessoa ausente. Perfeito. É só você falar, vamos chamar fulano para ele participar da conversa, isso acaba. Ninguém quer chamar ninguém para conversa. Como é que vai chamar de quem tá falando? Não chama. Então, eu acredito que pode ser uma atitude que ela pode sair de uma forma bem direta, sem ofender ninguém. Vamos chamar fulano para participar dessa conversa agora? Deixa eu perguntar aos irmãos. É muito ruim aqui. ser desprezado. Deixa eu perguntar aos irmãos aqui o seguinte: se essa ação for desse jeito, escrito agora, ela não vai ficar isolada do grupo, não vão dizer assim, você tá achando que você é o quê? O fulana, a mais santa das santas, a mais alta de todas, ou talvez uma conversa depois individual com a pessoa que mais falou, procurar a pessoa, conversar com ela, ou a pessoa poderia usar exatamente isso contra ela. Já pensou, fulana, pra ver aqui dando uma de maluca, santarrona, você tá entendendo? Porque tem gente que é complexa, hein? Tem gente que é carne de pescoço. Essa nossa ouvinte, na minha opinião, ela que está sendo mais complexa. Porque ela não consegue se enquadrar em nenhum grupo. Eu, na verdade, como pastor, me enquadro em todos os grupos, vou a reuniões comunitárias, onde o pessoal tá com palavrão entre meninos lá do tráfico. Você tem que saber ser bênção em todos os lugares. Pra você ter ideia, caminhando com o Calebinho, meu filho, dentro de Jacareí, numa sexta-noite, baile indo pra pizzaria. Eu tinha saído dali, já tinha saído. Botequim, todo mundo bebendo, de repente, uma irmã se surpreendeu, falou, pastor, o senhor me pegou em flagrante. Olha, eu caminhando com o Caleb, né, cheio de gente no botequim, jovens, tudo. Eu falei, te peguei em flagrante? Ela, sim, pastor, o único problema que eu tenho é gostar de beber uma cervejinha final de semana. Eu falei, o único problema que você tem é beber uma cervejinha final de semana? Eu falei, Eu virei pra todo mundo e falei, essa aqui é o melhor membro da minha igreja. Sim, explica, pastor. Daí eu expliquei. Isso, eu falei, eu aproveitei a oportunidade. Explica logo no mesmo fôlego. Aproveitei a oportunidade para conversar com todo mundo do botequim. Ou seja, eu falei, gente, nós temos porque tem outros que tem problema de adultério, outros tem problema de drogas, outros tem problema de... Agora ela estava sóbria quando ela falou? O único problema que eu tenho... não tenho problema nenhum, mas o único problema que eu tenho se fosse o único, que teria a melhor coisa do mundo. A irmã, é igual a história do camarada que diz o seguinte: olha, eu não jogo, o camarada disse, eu não jogo, eu não bebo, eu não fumo, eu às vezes minto. Esse é o menor dos problemas. Tá entendendo? O cara assim, então você mente, cara. Então você joga, você fuma, você bebe, entendeu? É basicamente isso aí. Pastor, eu até não vou colocar no sorte. Eu poderia, quem está até falar assim, o senhor não quer dar uma golada? Enfim, tem muita gente que já estaria lá. Olha aí. Quero a opinião de vocês sobre esse assunto, irmãos, que é o seguinte: se a pesquisa aponta a questão da contra-maré, entendeu? Contra a cultura, as pessoas que vão contra, porque existe um movimento, você tem uma cultura. A cultura de falar mal da vida dos outros é uma cultura. Olha, isso tá impregnado na vida de muita gente. Há pessoas que não conseguem, mas não conseguem. Tá um DNA, entendeu? Há pessoas que têm aqui dificuldade, aqui, confusão. Tem gente que arruma briga, rapaz, sozinho. Exatamente. Briga com espelho, miserável. Olha o que você está me mostrando, não é verdade, não é realidade. Há pessoas que sabe, não é verdade? Entendeu? Confusões e outras coisas desagradáveis. Nós temos isso na cultura. A cultura está aí, movimentando as pessoas. Então, viver contra a cultura não é mole. Exatamente. Jeitinho brasileiro. Vamos lá. Igrejas que não têm alvará para funcionamento. Igreja que não tem estrutura, não tem saída de emergência, não tem, como é que chama? Extintor de incêndio, entendeu? Rádio comunitária que não é comunitária, é pirata, tá certo? Vamos lá, mais o que aí? Programa de computador, software, Piratex. Isso é Originex? Não, esse é Piratex. De onde veio isso aí? Quem trouxe pra você? Jack Sparrow. Entendeu? Jack Sparrow, Barbosa, conhece? Jack Sparrow? Piratas do
Caribe, entendeu? Jack Sparrow, Barbosa, entendeu? E outros caras mais. E aí, companheiros? É a cultura. A cultura diz que pode, a cultura diz que não tem nada a ver. A cultura diz que o camarada pode pegar a revista da escola bíblica, ele compra uma e copia o restante. A cultura diz que o camarada pode pegar a partitura do pobrezinho do músico lá, que compôs a música lá, sofridamente. A cultura diz que você pode pegar uma partitura, copiar e dar pro coral. E a música é santidade ao Senhor. Sim, irmãos, podem falar. A cultura. Estão acompanhando, estão vendo? Obrigado aí pelos olhares atentos e tal. Eu vou usar uma palavra bem forte. Vai lá. Que tá assistindo Pra mim, tudo bem que isso é praticado, se é praticado em algumas igrejas. Cultura, tá na cultura. Isso é uma cultura demoníaca. Isso Pra aí. mim, foge ao É só nosso. na igreja não, é fora, Foge é ao dentro contexto também. da igreja, Exatamente. foge ao Fora. contexto daqueles que servem ao Senhor. É a questão uma de Jesus com cultura. Nicodemos, né? Precisa nascer de novo. Não, o problema Essa maior é que transformação- você encontra evangélicos, agora o JR Na verdade, mexeu. o crente ele não Olha, fofoca. banca Na de pirataria, verdade, com banca de pirataria. Ei, pastor, Isso. na verdade o crente ele não fofoca, o crente ele comenta, né? Esse é o argumento do crente. Que é uma das tá? piores coisas. Uma das Tá, coisas JR? que tinha um lá, Tem. comentar justamente sobre isso. Na Olha. casa dessa pessoa, o que mais rola é fofoca. Se você Olha. não faz parte da mesa, você fica mal. Não tem como, você fica mal na foto. O esquema é chegar, tem que falar mal de alguém. É assim que a pessoa vai. É assim mesmo. Tem que chegar, tem que falar mal de alguma Tô com a coisa. quente hoje aqui. Aí, A pessoa fala, tô com a não tem quente hoje como. aqui. A pessoa tem que decidir. Não tem como fugir. Você não pode servir a dois senhores, meu irmão. Não dá. Você não pode agradar um, não tem como. Ou você serve a Deus ou você não serve. E essa questão de postura, não tem como você fugir. Chegar lá, a pessoa tem que parar de falar porque você chegou, porque ela sabe que você não gosta. É uma postura. E quanto mais você caminhar em linha com isso, é lógico, volto a falar, sem agredir ninguém, sem ofender ninguém, a sua própria atitude constantemente vai gerar essa transformação nos outros. Dentro do nosso assunto mesmo, nosso conhecido aí, Santo Antônio, a história conta que ele ficou enclausurado 27 anos, buscando santidade. E quando ele saiu do enclausuramento, ele chegou à seguinte conclusão: não adiantou de nada, o pecado está dentro de mim. Ou seja, mudou toda a história. E na verdade, se nós estivermos buscando santidade, o JR falou um monte de itens aqui que atingiu a nossa santidade. Ou seja, por mais que a gente quer. Não, o Santo Antônio mudou. Por mais. Não, mudaram ele. Ele mudou, mas a história mudou ele depois. Mas então, na verdade, nós que queremos buscar santidade, a gente esquece que a gente mesmo precisa todos os dias estar sacando lá em Jesus, Exatamente. porque na verdade ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Então essa vida é um esvaziamento e todo dia a gente tem que estar buscando coisas novas. Não adianta a gente pensar que nós somos. Não se colocar acima de Exato, ninguém. com Vocês certeza. estão comentando alguma coisa, está tendo alguma confusão, estou no meu ambiente de trabalho, a confusão está ali do meu lado, não sou eu que tenho que sair, sou eles que têm que sair, estou aqui, estou fazendo o meu trabalho, eu não estou procurando estar no meio, as pessoas estão aqui no lugar que eu estou fazendo o meu trabalho. Se eu estudo no lugar, tem uma sala de aula, tem 5 do meu lado, eles estão fazendo algum tipo de comentário, não sou eu que vou mudar de lugar, eu estou ali, eu estou estudando, e eu estou ali, estou sabendo de tudo, tá comigo, não vou chegar adiante, não vou passar para ninguém, senão não vivo. Como é que eu vou fazer? Então eu chego na casa de minha mãe, ou chego na casa de minha sogra, ou chego na rua Falou da onde eu sogra morei. duas vezes já, hein? E o assunto é sogra? Bicho, o assunto é sogra? O assunto é Pastor Jorge, o assunto é sogra? O assunto é sogra hoje não? Ô Dalírio, o assunto é sogra? Ninguém falou sobre sogra, já 2 vezes falou sobre sogra. E lá, ou a O mãe maior quer problema falar é minha dos sogra. irmãos. Qual é o filho que não chega na casa da mãe e a mãe quer falar do irmão? Olha porque eu sei o irmão. Olha porque Ah, eu sou não, mas em fulano. casa é outra Olha, coisa, não sei aí que- não é fofoca, Mas não. não, Quando só a mãe, comentário, a né? mãe não faz fofoca. Aí é fofoca em família. Muito bem, a pergunta Coisa da linda pesquisa é a isso. seguinte: alguma vez você já foi isolado pelas pessoas porque escolheu andar na contramão da maioria? Quero lembrar aos companheiros que Elias foi chamado de perturbador. Quero lembrar que Amós foi chamado de conspirador e que os discípulos foram chamados de transtornadores. Ou seja, o posicionamento deles sempre foi profético no sentido de não se tornar parte da maioria quando a maioria está errada.
Se a maioria estiver errada, a postura é, ainda que isoladamente, é a postura fundamentada na palavra do nosso Deus e Pai. Há momentos de se manter uma postura a despeito de ser isolado por causa disso. E vocês sabem que as pessoas isolam. Tá certo? Vamos lá, o ouvinte pode estar errada, mas vamos lembrar que as pessoas têm o hábito de isolar aquelas que não fazem parte da panelinha. Tá na panelinha? Não, então você tá fora da panelinha. Fora da panelinha, tá isolado. E a pessoa não tem acesso a nada, é totalmente alijado de um processo que envolve os relacionamentos interiores. Então, esta questão nos parece muito importante para a nossa reflexão. Pra gente entender o seguinte, andar na contramão não é mole, é pra gente que tem postura, que tem convicção e que resolveu, não, a despeito das dores, dos sofrimentos e dos problemas, eu vou enfrentar isso aí. Queria ouvi-los sobre esse outro lado. Eu concordo com isso, só que é nessa questão eu volto. Numa questão isolada, ok, mas no universo inteiro. Você tá entendendo? Todo mundo contra mim, entendi. Você tá entendendo? Entendi, a questão do trabalho, ok, então tem aquele grupo ali, aí eles me isolam, mas na minha família não é assim, na minha faculdade não é assim, na igreja não é assim, então eu sou feliz, sou bem resolvida, porque é só aquele grupinho ali mesmo, então é na contramão, não tem jeito. Na verdade é o seguinte, quando você está na contramão, está ciente que você está na contramão, o que vai acontecer? Dá uma felicidade muito grande estar na contramão, e não infelicidade. Exatamente. Ou seja, porque aquilo que você está fazendo, de alguma maneira está mexendo com as pessoas. Mas quando você é uma pessoa malquista, no geral, pelo jeito, aquilo que eu falei, você tá agindo de uma maneira errada, você não está buscando amar aquelas pessoas, cuidar, você está querendo de uma maneira fazer com que a sua fé seja uma maneira de crítica aos outros. Em todos os lugares que ela anda. Então, porque a pessoa que está na contramão, está ciente, feliz, ela é uma pessoa feliz. Exatamente. A pastora tocou num ponto até muito importante, porque isso pode acontecer no trabalho? Pode. Porém, não em todos os locais. Exatamente. Se está acontecendo em todos os locais, é melhor porque, exatamente. Eu já vivi com pessoas que, às vezes, o JR, tem um grupo ali, né, de pessoas. Está acontecendo alguma coisa. Outra pessoa evangélica, daqui a pouco ela vem, que eu não sei o que. Eu mesmo que estou ali, às vezes, mais tempo de evangelho com alguns de vocês, a gente não fala nada. Você não fala nada, eu falei, não tem que falar nada, não tem que meter em nada, a discussão é entre eles. Aí você que fica falando ali, não mudou em nada a situação, só criticou aquelas pessoas. O que acontece no final das contas? As pessoas começam a falar não é a ser omisso. Não vamos mas conseguir, em questão, não me chamou, não pediu minha opinião, pra que eu vou dar? Pra que eu vou entrar em bola dividida? Comprar briga onde eu não tenho que comprar briga? Dividida é complicado. Aí você vai ficar isolado não mesmo. Vamos conseguir. Todas as igrejas, a minha inclusive tem. Eu sei quem só tá falando na realidade, mas é verdade. Todas as igrejas têm. Só na igreja não tem fofoca não. Todas as igrejas têm algum tipo de grupo tem todo que lugar. Tem lá na pizzaria, Cari, tem fofoca. Eu tô dizendo que a minha não é isenta disso. E eu conheço as pessoas o que a pastora está falando é que no trabalho, essa palavra também se aplica ao trabalho. Aqui na rádio não. Não, mas na realidade. Na rádio não tem isso não. Só na China. Implica o trabalho, implica na faculdade, as pessoas. E outra coisa. Sempre há grupos mesmo. Tem pessoas que é mais ligada a esse aqui. Por exemplo, o jovem procura mais os jovens. Os meia-idade procura mais meia-idade. Né? Os adultos. Então sempre vai ter isso agora. Entendam bem, gente. Vai existir isso. A pessoa tem que aprender a lidar com isto. Sem se envolver. Você que sabe quem é e quem não é. Quando dá pra você dar um toquezinho, você corrigir, você, corrige. Essa preocupação já é dela tá ficando sozinha. Você é crente, é salvo. Agora é o seguinte, não se pode também rotular a pessoa. Sim, a pessoa pode ter sido fofoqueira há alguns anos, é uma pessoa de confusão há alguns anos e mudou, gente. Tá certo? Não é? Não é isso, o evangelho muda as pessoas. Bom, quero dizer aos ouvintes que no nosso Face aqui temos aqui uma foto sensacional. O pastor Odalírio está nessa foto, ao lado dele o bispo Maurílio aqui, a pastora Gessiana, a Marcela Bastos e o pastor Jorge Macedo, todos eles com um semblante sorridente, alegre, parece que saíram da pizzaria agora, aquela pizzaria. O senhor está lindo e alto, o senhor vê na foto aqui, eu observei a foto aqui, hein? Tá aqui, hein? O que, Marcela? Porque tá do lado da Marcela? Não. Isso aqui não faz aí. Exatamente. Faz isso. Muito bem. Estão todos muito bem na foto. Bom, aqui do Meyer, uma querida ouvinte diz o seguinte: eu sempre tive um ótimo relacionamento com a minha igreja.
Sempre me distanciei das fofocas, eu saía pela tangente. Onde é que é essa porta? Né? Tangente, essa porta Saída fica onde? pela direita? Né? E sou muito considerada e querida. De Venda Velha, uma ouvinte dizendo o seguinte: meu pastor costuma dizer que o cristão tem que atuar como bombeiro. Quando começar a faísca da fofoca, tem logo que apagar. Fofoca sempre vai aparecer em toda a igreja, é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes de Venda Velha acompanhando a gente. As duas perguntas finais a nossa ouvinte diz o seguinte: o que fazer quando ao escolhermos andar em santidade acabamos ficando sozinhos? Como remar contra a maré quando não suportamos fazer isso na solidão? Pergunta a nossa querida ouvinte. Bom, pode. Deixa eu falar uma coisa aqui. Como remar contra a maré quando não suportamos mais fazer isso na solidão? Eu acredito que ela esteja, vou colocar nesse sentido, que ela esteja tendo uma ótica totalmente diferente. Com certeza tem alguém dentro desse grupo, desse vasto grupo que é o mundo, que também não compactua com isso. A não ser que ela viva num local onde todo mundo chega na casa tem fofoca, chega na escola tem fofoca, chega na rua tem fofoca, no trabalho tem fofoca, em tudo quanto é lugar tem isso. Sempre tem, vai gente. Não, sim, eu tô dizendo no mundo que ela vive. No mundo que ela vive. Então, dentro dessa questão, eu acredito que ela deva continuar com a postura dela firme, acreditando e observando e procurando observar. Não se dobrar a esse tipo de manipulação. E a juventude. Eu trabalhei com o Jorge muito tempo, trabalhei com a juventude do estado do Rio de Janeiro. Não tem jeito. Quando se reúne todo o pessoal jovem, os adolescentes, e dá conversinha mesmo. Alguém fala de um rapaz. Mas só jovem, adolescente? Fala... Não, quando eu digo assim, eu tô me referindo mais a ela, que eu acho que é o grupo dela, que parece que ela é jovem. Não é isso? Não sei. Então, aqui não relato. Marcela tá brava com o senhor, pastor. Marcela tá brava com o senhor. Quer dizer, o senhor que é melhor o senhor sair mais cedo. Então, assim, agora. Quer dizer que não são só os jovens, não, que tem muita gente. Eu tô dizendo, no caso do grupo que ela deve pertencer. Marcela? Senhora de oração, Marcela tá falando. No grupo que ela pertence. Agora, Marcela, Marcela vai ser alvo das orações das nossas irmãs. JR, mas deixa eu terminar minha colocação. Marcela, pode atrapalhar o pastor, vai? Não, ela tá certa, ela defendeu o lado dela. Então tá certa, Marcela, pode atrapalhar o pastor. Entenda bem, não. Resolve, pastor, Pastor JR, o problema, eu tô me referindo o grupo dela. O grupo dela. Certo. O senhor tá partindo do princípio que o grupo dela é o grupo jovem e o grupo jovem pode ter isso aí. Há muita conversa. Inclusive, a Marcela tocou num ponto muito importante nesse isolamento até mesmo das mulheres de oração. É mesmo? Quantas mulheres são isoladas porque não pertencem ao grupo, não querem compactuar com uma determinada coisa? Eu tô dizendo num geral. Dentro de um grupo, seja Ministério de Louvor, seja independente de idade, homens, independente de idade. Gênero. Porque isso pode acontecer muito, isso é uma realidade. Dentro da frase que o JR falou, como remar contra a maré quando não suportamos fazer isso na solidão? Primeiro, ela está falando de solidão. É muito improvável alguém que está em Cristo falando a palavra solidão. Então, se ela está vivendo solidão, é porque até mesmo dentro do contexto de vida evangélico que ela vive, ela não encontra outra irmã em santidade igual a ela. Então, como que é isso? Tem que analisar se ela não está exagerando. Exatamente. Porque no contexto, já que ela fala que ela tem uma postura correta em Deus e tudo mais, a gente escreve aqui que ela é evangélica. Cadê os colegas evangélicos que também andam na contramão? Entendeu? Cadê os líderes que de repente eu tô levando para esse lado. Isso, cadê os líderes dessa pessoa que também andam na contramão? Exatamente. E ela fala essa palavra solidão. Então ela literalmente porque está sozinha. Até o próprio coração a solidão dela tá ela é a ausência de Deus também, né? Ela está sendo Deus, Companheiros, aqui uma querida ouvinte dizendo, a Juliana dizendo, eu tenho fama de grossa porque corto o mal pela raiz e falo a verdade. O que importa é o que Deus pensa de mim. Não sei se foi nesse tom, não, mas foi por aí. Eu quero dizer o seguinte, eu vou andar na contramão da santidade. Olha aí. Porque, vamos dizer assim, cada essa pessoa, acho que o problema dela está exatamente na questão de o que é ser santo para ela. Ela quer ser santa chutando balde para todos os lados, como essa aí acabou de chutar agora, que o JR falou aí. Na verdade, quando eu saio de manhã, ou quando eu vou orar à noite, eu quero buscar santidade, eu penso lá na minha comunidade, Acari, Honório, Barros Filho,
Filho, Coelho Neto, como eu posso ser bênção no outro dia para aquelas pessoas? Ou seja, falta água em Barros Filho, problema de saúde não sei aonde, esgoto em Acari não funciona, a canalização do rio, as casas estão na beira do rio. Ou seja, eu estou trabalhando, como eu posso ser bênção para aquele povo no outro dia? Ou seja, santidade para mim é ser bênção para aquele povo que precisa. Quero agradecer aos companheiros pelas observações sobre estes assuntos sobre os quais tratamos hoje aqui, dentro de mais uma resposta a uma querida ouvinte, atendendo com muito carinho aos nossos ouvintes. Isso é tudo verdade, história real, gente de carne e osso, e a gente se identifica. Você viu que quando se lê, a pessoa se identifica, vê, olha, já vi isso, já passei por isso. Muita gente hoje pensando e repensando sua própria atitude sobre esse assunto. Eu quero agradecer aos companheiros do nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. As notícias mais importantes da manhã. Vamos lá. As notícias mais importantes da manhã no nosso Debate 93 de hoje. Um policial foi morto na noite dessa quinta-feira na comunidade Nova Brasília, no conjunto de favelas do Alemão, na Zona Norte. Ele e outros PMs faziam patrulhamento quando foram surpreendidos por suspeitos armados. Rodrigo de Souza Paes Leme, de 33 anos, foi baleado no peito e antes de morrer deixou um recado com um colega de farda. Manda um beijo pra minha esposa e pede pra ela tomar conta da nossa filhinha. Em 2014, 15 policiais militares foram mortos no estado do Rio de Janeiro. Pastor Jorge, que recado sofrido desse rapaz, hein? Pelo amor de Deus. Nós vivemos hoje no nosso dia a dia, não podemos colocar até como a nível de Brasil, a nossa polícia é despreparada. Despreparada como? Eles não têm um armamento suficiente para poder se proteger a si próprio e proteger a população. Então há uma deficiência muito grande hoje na nossa polícia. Quando eu digo nossa, porque é aqueles que eles estão lá para poder nos proteger, nos dar segurança. Mas como alguém vai dar segurança uma outra pessoa se ele próprio não tem? O que aconteceu com esse policial? Eles estavam em dois e hoje parece que a marginalidade, hoje a falta de punição, ela é crescente. Nós vemos crianças hoje pegando em arma, crianças carregando armamento pesado, e não há um controle nisso tudo. Foi ontem, eu estava vendo uma reportagem, uma mãe, um filho, um menino com 11 anos, ele é pego num delito, né? Ele assaltou, ele saiu na reportagem, veio de bicicleta com arma de brinquedo, assalta um posto. Na segunda vez, o gerente reagiu e saiu atrás dele, jogou uma tampa tampa larga, guitarra na mão, e foi atrás dele e pegou. A polícia levou, chegou lá, fez lá a ocorrência e mandou ele para casa, entregou a mãe dele. Mas a palavra que a mãe dele tinha dito antes, assim: ele foi preso, ele que resolva. Quer dizer, essa mãe não está preocupada, não está em condição de criar esse filho. Mas em compensação, nós também não temos condição hoje, o nosso Brasil, tá? Eu estou falando a nível de justiça, na realidade deixa muito a desejar. E eu não culpo os PMs, não culpo a nossa polícia, não. Eu acho que o despreparo já vem desde lá de cima para baixo. Surpreendidos por suspeitos armados, Rodrigo, 33 anos, faleceu ontem e deixou esse recado sofrido para essa esposa. Meu Deus do céu. JR, isso é lamentável. Quer dizer, um mês também. A amiga minha tá uma dessas PMs que saiu no Jornal Nacional, RJ, ficou aí bastante tempo, foi a Alda. Ela também foi lá morta no Morro do Alemão, era uma amiga, colega de faculdade, e é essa questão. Ela não tinha colete, ela não estava com nenhuma proteção, estava dentro da UPP, né? Foi informado que ela estava do lado de fora chegando ao almoço. Nós estávamos do lado de dentro, eles foram alvejados por fuzil e atravessou o abdômen, estourando o abdômen dela, a perna do outro PM, e um casal que passava, que a bala ainda atingiu a moradora lá, tá em coma até hoje no hospital. Então isso daqui
a gente observa que é o despreparo. Essa frase aqui, porque a gente viu de perto, viu esse sofrimento dessa família. Nós estávamos no enterro, tinha Rede Globo, Rede Record, todo mundo lá, entrevistando os familiares, os colegas, mais 300 PMs, meninas novas, rapazes novos, novinhos agora ali, todo mundo, e a gente vendo aquele sofrimento, porque isso aqui é o grito realmente de socorro, e eu espero que o governo, as autoridades estejam vendo isso, que pessoas estão morrendo por causa do despreparo. Olha, um vídeo que circula na internet mostra o momento em que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, joga lixo no chão. O flagrante foi feito durante o encontro partidário em Guaratiba. O prefeito tentou se eximir da culpa, mas como não lembrava do ocorrido, determinou uma multa para ele mesmo no valor. Este valor é o quê? 150? É o valor para todos. Esse é o valor para todos. Nos informa aqui a nossa equipe. Pastor Odalírio. Na verdade é o seguinte, o vídeo, eu espero realmente que ninguém tenha multado ele por causa do vídeo. Porque se alguém multou ele por causa do vídeo, então todos os vídeos chegarem na internet, a Coluna vai ter que multar também. Mas na verdade foi o prefeito que se automultou. E eu espero até que ele tenha realmente pedido desculpa à população, porque denota aí que ele é humano também, né? Porque ele não está atento ao exercício da função dele. E nem acima da lei. Exato, e nem acima da lei também. Muito bem, aqui outro assunto, o médico socorrista que fez o atendimento à jovem que caiu de carro da Ponte Rio-Niterói na última segunda-feira e sobreviveu, descreveu as imagens do acidente como fortíssimas. Após capotar 8 vezes, o carro da universitária Marina Borges, de 22 anos, parou no guarda-corpo e caiu de bico de uma altura de 50 metros. O acidente de Marina foi o primeiro em 40 anos de ponte em que a vítima caiu do carro e está viva. Marina, que sofreu uma lesão no baço, deixou a UTI nesta quinta e se recupera no hospital particular na zona norte do Rio de Janeiro, Bispo Maurílio. Milagre, JR, milagre. Só Deus pode fazer isso. Deus dando uma nova oportunidade para essa pessoa de 22 anos, essa menina universitária, e só o que descreve isso é milagre, é Deus operando mesmo. E os pais falaram que ela vai comemorar esse aniversário, vai ter 2 aniversários. 2 aniversários agora, né? O médico mesmo disse que foi um milagre, né? A entrevista ao jornal Extra, a jovem contou que só pensava em ficar viva no momento da queda. Fiquei lúcida o tempo todo, eu só conseguia pensar que tinha que ficar calma porque sou muito nova, ainda tenho muita coisa para viver, conta ela, e diz ainda, eu estava indo numa velocidade de uns 80 quilômetros por hora quando tentei desviar de um veículo na minha frente. Acho que acabei virando demais o volante e depois perdi o controle. Agora já estou bem, vivi de novo. Na hora só conseguia pensar que tinha que ficar calmo, porque eu sou muito nova, ainda tenho muita coisa para viver, eu só fiquei parada esperando que alguém viesse me socorrer. Que reação diferente dessa menina. 50 metros de altura e cair de lá é muita coisa. Deus mesmo, purinho, guardando. Ver de Deus na vida dessa moça. É um projeto de Deus na vida dela, e que calma, né? Que tranquilidade, que milagre. Já é um milagre. O milagre dela ficar calma já é um milagre, companheiros. Realmente, eu eu, por exemplo, geralmente isso acontece. Eu já capotei umas 4 vezes. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu tava indo pra Minas Gerais na descida de Teresópolis. Eu tava 90. Eu fui desviado de um Fiat que vinha subir, não sai. Eu só me lembro 3 palavras que eu disse na hora, eu disse assim, Deus é amor. Não, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus. Eu tava com uma garrafa de água na mão, o carro um bloco deu perda total. É verdade. Agora, deixa eu falar uma coisa, deixa eu dizer pra vocês. Eu tava de cinto. Deus, com toda certeza, foi a mão dele, mas eu fiz a minha parte, coloquei o cinto. Tava 110, tá 110. 90. Tava 90 só vai até 110. Para que essa menina reconheça que foi a boa mão do Senhor que fez isso. Total, milagre extraordinário. Quero agradecer aos companheiros aqui a participação de vocês e análise sobre essas notícias dessa manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Como é que acabou a pesquisa, hein? Pesquisa 93. Olha
Olha ela aí, minha gente. Ela gostou do negócio do Me Segura, Jesus. Eu não falei nada, pastor. Eu tava quietinha. Pastor Jorge, eu conheço as pessoas. Eu conheço as pessoas. Eu vejo quando a pessoa vibra. Entendeu? Não, é no ar aqui falando. Isso nesse caso é invenção. Não, mas você vibrou. Tem um auditório cheio aqui, todo mundo viu. Todo mundo viu. Ela gostou. Ela gostou do negócio. Me segura, Jesus, me segura, Jesus. Esse bloco tu vai ver, teve muito crente falando ali. É aquele bloco da pessoa que tava lá no botequim. Me segura, Jesus. Pois é, então. É igual o sovaco de Cristo. Tem gente que acha que pode ver esse bloco aí, porque já que é de Cristo, o sovaco é de Cristo, esse eu posso. Já ouvi crente falando isso. Pois é. Verdade. Olha aí. Verdade. Então vamos lá. 70% dos nossos ouvintes afirmam que eles já ficaram isolados, sim, aí das pessoas, porque acabaram escolhendo andar na contramão. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes pela participação e as opiniões dentro do nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Aqui o ouvinte perguntando o seguinte, gente, olha, o primeiro mandamento bíblico com promessa é o de honrar pai e mãe, né? Mas como fazer isso quando se é casada? Pergunta a nossa ouvinte. Meu marido não aceita de jeito nenhum que eu acate o que a minha mãe diz. Ela não é convertida, ela é ingrata. Ela tenta destruir o nosso casamento, só que ela é minha mãe. Como honrar os pais sem desonrar o cônjuge? No caso da mulher, depois do casamento, o mais importante é honrar o marido. Por outro lado, como honrar gente que não merece honra? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Jorge Macedo, aquele abraço, meu querido. Um abraço forte a todos os ouvintes da 93, JR e os demais, Marcela, e a todos os ouvintes. Aqui eu quero mandar um abraço forte para a Ilha da Caeira. Estão todos na internet lá, contactado aqui conosco. Também quero mandar um abraço para a Assembleia de Deus de Querendo. Fica ali na região de Tapiruna. Um abraço forte àquele povo. Ali a 93 tem algum lugar em cima da serra que pega. Então eles estão todos conectados. Eu falei com eles na parte da manhã e mandaram um abraço forte. Obrigado, gente. Para você e para Marcela, JR. Maravilha, muito obrigado, pastora Gessiana. Um abraço. Coisa linda, JR tá com você mais uma vez, queridos amigos debatedores. Um abraço a toda a comunidade evangélica reinando em vida da Ilha do Governador, aquele povo abençoado, ao maridão, aos filhos. Um beijo no coração de vocês aí. Pastor Odalírio, obrigado, querido. Ok, um abraço aí à minha esposa que está na escuta lá no Pande Coelho Neto, a minha família e a minha igreja congregacional de Cordovil, aos membros da igreja, um abraço. Bispo Maurílio, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado, debatedores. Quero mandar um abraço aqui pro Bispo Davi Neri, lá de São Gonçalo, Niterói, que está coordenando a marcha para Jesus lá. Bispo Jorge, cantor Rafael de Almeida, que está conosco aqui. Pastora Carol, missionária Vanessa, publicitário Wilson, ponto das igrejas, e a todas as pessoas que mandaram pro meu Facebook um comentário. Que Deus possa te abençoar. E se puder me adicione no Facebook, Bispo Maurílio Luiz. Você vai estar lá, a gente vai estar batendo papo e é benção. E a todos os membros da minha igreja, Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética em Nilópolis, aonde eu te aguardo para uma visita em nome de Jesus. Hoje, Dia Mundial da Oração, nós vamos orar já, como disse anteriormente, toda primeira sexta-feira do mês de março. Mais de 170 países celebram hoje o Dia Mundial da Oração. Nada melhor do que orar no Dia Mundial da Oração. E amanhã é o Dia Internacional da Mulher, e as meninas merecem todo o nosso carinho, a nossa atenção, nosso reconhecimento. É sempre muito bom quando nós lembramos dessas nossas meninas maravilhosas. Então amanhã, nesse Dia Internacional da Mulher, nós vamos nos lembrar hoje desse dia especialmente, lembrando do que a palavra de Deus fala sobre as mulheres, da sua importância, o valor que as mulheres têm. Deus disse para Adão e sobre ele que não era bom que o homem vivesse sozinho. Havia necessidade de se criasse uma adjutora, uma auxiliadora idônea. Assim foi criada Eva. E depois disso você vê uma série de mulheres extraordinárias na Bíblia
que construíram uma história maravilhosa ao lado de seus maridos, ao lado dos seus filhos, construindo famílias inteiras, nações inteiras, de maneira muito contundente e especial. Lembramos de maneira muito carinhosa e especial de uma dessas pessoas queridas e abençoadas que a Bíblia nos fala. Você lembra de Raquel, outro lembra de Sara, outro lembra de Rebeca, outro lembra de Maria, outro vai lembrar de Maria Madalena. Cada um tem uma personagem, lembra de uma pessoa, e eu queria apontar especialmente hoje para Lídia, uma irmã nossa, convertida, transformada pelo Evangelho de Cristo, vendedora de púrpura, uma pessoa muito nobre, muito especial, que acolheu em sua casa os discípulos do Senhor Jesus Cristo, apóstolo Paulo e os que com ele estavam, e ali eles puderam pregar a palavra de Deus na casa dela, e a partir da casa dela nasceu uma igreja, a primeira igreja cristã de toda a Europa. E a evangelização da Europa, a partir daquela casa, fez com que existisse evangelização em todos os continentes do mundo. Veja a importância da nossa irmã Lídia, que serve hoje como modelo para todos nós, para lembrarmos que uma mulher cheia da graça, cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher convertida e transformada, pode servir como instrumento de Deus para a transformação de muitas e muitas e muitas vidas, pelo que nós somos imensamente agradecidos ao nosso Deus e Pai. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir à pastora Gessiana para orar conosco. Nós vamos apresentar as meninas diante de Deus em oração nesse Dia Mundial da Oração. Vamos honrar as nossas meninas e orar com uma delas. Vamos apresentar diante de Deus os assuntos abordados hoje também, assim como vamos orar pelos enfermos, clamando pela cura dos enfermos e também pelo consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nesse momento, Pai, nós sabemos, ó Deus, que a tua boa mão, como diz a tua palavra, ela não está encolhida e nem os teus ouvidos, Senhor, tapados para que não possa ouvir a oração, Senhor, que nós estamos fazendo agora. Pai, eu entrego agora, nós entregamos todas as mulheres, esse dia tão especial que será amanhã. Ó Deus, onde a mulher representa algo tão importante para a nossa sociedade, Senhor, estende a tua mão de poder, de graça, de misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas cada vez mais. Te pedimos por aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, acamadas agora, Senhor, por essa jovem ou esta mulher, não sabemos a idade, mas que mandou este e-mail, que ela possa entender tudo que foi dito e possa compreender, Senhor, na vontade do Espírito Santo, o que é viver de acordo realmente nos teus princípios e propósitos, o que é realmente viver em santidade. Senhor, te pedimos também pela família desse PM, Pai, pela esposa, filho, Senhor, dessa família, consola, porque só tu para consolar o coração diante dessas perdas, ó Pai. Nós te agradecemos, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de levantarmos as nossas vozes nesse dia, conhecido como da oração, nessa última primeira sexta-feira de março. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.